Graça e paz da parte de Deus, eu sou o pastor Anderson Silva e hoje nós vamos estar gravando um vídeo para curiosidades dos nossos irmãos. Você sabia que em Números, capítulo de número 12, Deus, ele defende Moisés acerca do matrimônio? É interessante essa passagem porque o capítulo 12 do livro de Números se inicia dizendo que Arão e Miriam falaram mal de Moisés por causa da sua esposa que ele havia tomado, esposa essa que a Bíblia chama de Cuxita. Cuxita não era o nome da mulher, Cuxita era a região a qual ela pertencia, na Etiópia, ela era etíope. É interessante porque essa passagem vai dizer que a esposa que Moisés tomara, de certa forma, gera um ciúmes em Arão e Miriam. Ciúme esse que Arão e Miriam, em uma conversa particular, dizia: Deus falou somente por Moisés? Não falou o Senhor através de nós também? E a Bíblia diz que Deus escutou a conversa de Arão e de Miriam. E Deus então decidiu ter um particular com Arão, Miriam e Moisés. Deus disse que tanto Arão quanto Miriam e Moisés se apresentassem na tenda da congregação, que o Senhor desceria ali. E o Senhor então decidiu ter um diálogo com Arão e Miriam acerca daquilo que o próprio Deus havia escutado da parte de Arão, da parte de Miriam, a qual os dois falaram mal contra Moisés. Lendo esta passagem, a pergunta que fica é: por que Arão, sendo sumo sacerdote, por que Miriam, sendo ela também irmã de Moisés, assim como Arão, e sendo uma sacerdotisa, falaram mal de Moisés? Essa passagem é um pouco sistemática, mas nós precisamos entender da seguinte forma: a partir do contexto bíblico, nós temos o entendimento dela. Nós sabemos que Deus chamou Moisés aos 80 anos para voltar ao Egito e libertar o seu povo. Naquela ocasião que Deus aparece a Moisés, no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, Moisés estava casado com a filha de Jetro, sacerdote de Midian. A verdade é que Moisés cuidava há 40 anos do rebanho de seu sogro quando Deus o encontrou naquela sarça na península do Sinai. A história bíblica nos mostra que quando Moisés está indo ao Egito, Deus se ira com Moisés, porque Deus dá uma ordem a ele que viesse a circuncidar os seus filhos. Por causa de sua esposa, que era Zípora, ele decide não circuncidar os meninos, decide ali não realizar aquilo que era ordenança do Eterno, para que a sua mulher não viesse de alguma forma se entristecer. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se aplacou contra ele e o Senhor apareceu numa nuvem. E quando Zípora viu que Deus ia matar Moisés por causa da sua desobediência, ela pegou uma pedra e a Bíblia diz que ali Moisés circuncidou seus filhos. Ele foi chamado pela sua própria esposa de homem sanguinário. A Bíblia diz que ela vai também, a história bíblica nos relata, mas a partir de um tempo ela retorna para a casa de seu pai e de seu irmão. É aqui que nós precisamos entender a história de Moisés. Moisés era casado com Zípora, porém ele foi abandonado na sua missão ao Egito, ao ponto que quando ele retorna do Egito e atravessa o Jordão, a história bíblica nos mostra que o seu sogro atentou de alguma forma a reconciliação de Moisés com Zípora. Jetro mandou fazer uma tenda, colocar perfumes aromáticos, algumas plantas,
Porém, quando Moisés atravessa o Jordão, ao invés de passar a noite com a sua esposa, a Bíblia diz que ele passa a noite conversando com seu sogro. No dia seguinte, todos estavam cientes que Moisés deveria conduzir aquele povo que deixou o Egito à terra prometida, a terra de Canaã. Moisés nunca mais veria Zípora. Ela estava abandonando também a promessa feita a toda a descendência de Moisés, que era a terra de Canaã, a terra da promessa. Assim nós entendemos que Moisés, a partir de um tempo, caminhando pelo deserto, ele recebe os mandamentos. E entre os mandamentos estava a lei do divórcio, que é uma lei muito discutida nos nossos dias. E a Bíblia diz que quando ele recebe essa lei, a partir de um tempo, ele decide se casar novamente. É aqui que entra o capítulo de número 12 do livro de Números. Talvez por ter recebido ali a lei do divórcio, Arão e Miriam começou a falar mal de Moisés, dizendo que ele foi abandonado, ele não foi traído. E por que ele agora decidiu tomar a mulher cuxita, a mulher etíope? Por que ele decidiu se casar novamente? E aí Deus decide defender Moisés. Porque nós precisamos entender que não é simplesmente o fato de alguém se deitar com o outro, sendo esta pessoa casada, que ela está cometendo um ato de traição. A traição, o adultério, para Deus, não é só uma junção carnal. O próprio Jesus disse que até se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, ele já cometeu adultério, ele já cometeu o pecado de estar ali cobiçando uma mulher que não lhe pertence. Só que para Deus, a traição, a quebra da aliança, também é colocado dentro desse parâmetro o abandono da fé, o abandono do próprio Deus, o abandono dos seus compromissos conjugais. Isso é, se a gente for observar à luz da Bíblia, quando Deus fala que se um homem se casar e achar nesta mulher algo feio, algo que não lhe agrada, que ele lhe dê carta de divórcio, não era por qualquer motivo. Mas quando a Bíblia diz achar algo feio nesta mulher, não está falando da sua aparência, da sua beleza, está falando da quebra do pacto. Quando a mulher não arca com o seu compromisso de aliança, isso é, quando a mulher decide abandonar os filhos, abandonar a sua casa, os seus compromissos diários. E isso serve também para o homem, não só para a mulher. Quando um homem se casa, ele tem a responsabilidade de cuidar daquela mulher. O Novo Testamento diz isso, que o homem que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. Também Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então é importante nós entendermos essa complexidade do texto. Então nós precisamos entender essa complexidade do texto. Quando Moisés se casa novamente, ele é criticado no seu segundo casamento e Deus deixa Miriam leprosa, até porque seria uma vergonha a ira de Deus, que foi para Arão e Miriam, mas porém só atingiu Miriam e a deixou leprosa. Seria uma vergonha para toda Israel ver o sumo sacerdote leproso por falar mal de Moisés. Então Deus decide defender Moisés. Eu não estou aqui em defesa de uma separação por qualquer motivo. Eu não estou aqui nesse vídeo para defender aqueles que abandonam as suas esposas porque engordou, ou porque a aparência já não é a mesma, porque envelheceu, ou por qualquer motivo, motivos esses que não têm justificativa. Mas nós sabemos que a separação, o divórcio, era permitido a partir de uma traição, a partir de uma pessoa que quebrava o pacto. Quando a pessoa fez um juramento diante de Deus que seria fiel àquela pessoa, não é só fiel no fato de se deitar com outro, fiel em organizar a sua casa,
o homem ser o provedor em amar a sua esposa, a colocar debaixo de sua proteção, a mulher cumprir com seus afazeres, as suas atividades domésticas dentro de casa, cumprir com a sua atividade íntima do casal. Então nós precisamos entender que Deus não vê traição somente no fato de alguém se deitar com outro. Quando a mulher se nega a ter relação com seu esposo, ela está o traindo. Quando o homem se nega também ter intimidade com a sua esposa, ele está, melhor dizendo, atraindo. Quando aquela mulher deixa de cumprir os seus afazeres, de fazer ali a alimentação, organizar a sua casa, educar os seus filhos, cuidar, enquanto o homem no trabalho cumpre o seu papel de provedor, de cuidador, ambos estão cometendo um pecado. Então nós precisamos entender esse aspecto. Deus defendeu Moisés no seu segundo casamento. E eu estou gravando esse vídeo porque existem muitas pessoas que sofrem sem entendimento. Pessoas que são criticadas, pessoas que são humilhadas por religiosos que não conhecem a Bíblia. Imagine você, pessoas que pregam, não, que Deus não permite o segundo casamento. Se a pessoa foi traída, ela tem que viver sozinha para o resto da vida. Se ela foi espancada pelo seu cônjuge, se ela foi humilhada, se ela tem um esposo que chega em casa e agride verbalmente, bate, se aquele marido ele acaba de alguma forma vendendo tudo dentro de casa para comprar droga, bebida, ela é obrigada a ficar com ele para o resto da vida. A Bíblia não diz isso. Mas existe uma classe de pessoas religiosas que estão aí apontando o dedo e julgando aqueles que, por algum motivo, se separaram. Motivo esse que a Bíblia dá toda a base, dá todo o suporte para que essa pessoa reconstrua a sua vida. Não estou aqui para defender pessoas que agem de má fé, pessoas que agem de engano, pessoas que usam de mentira para se casar novamente. Mas eu estou falando daqueles que realmente sofreram com a traição, sofreram com o abandono, sofreram com a quebra da aliança e hoje querem reconstruir a sua vida, mas estão debaixo de um jugo religioso, de um jugo de pessoas que, sem entendimento bíblico, vivem apontando o dedo, criticando e falando coisas que não conhecem acerca da Bíblia. Esse é o vídeo de hoje. Graça e paz da parte de Deus.